Bom, o livro que está sendo lançado, o Leviatã Eletrônico, pela editora do Sagrado Coração, é a história de profundos e ardentes combates pela garantia de segurança na internet. Tratou-se da luta entre banqueiros, políticos, representantes e técnicos da burocracia contra advogados, representantes do Congresso Nacional, empresários, representantes da academia e dos advogados, da OAB. O grupo da situação, representado pelos políticos, banqueiros e técnicos, conseguiram vencer a luta ao final e conseguiram instituir e promover o modelo que almejavam de chaves públicas no Brasil. Nas características econômicas que fundamentaram o Leviatã, propriamente podemos destacar o aspecto de circulação de valores através dessas chaves públicas brasileiras. Para se ter a real dimensão, 100 vezes o PIB brasileiro circula usando a SCP Brasil por ano. Isto é, de tudo que é produzido no país materialmente no ano, 100 vezes isso, ou seja, 100 anos de produção, equivale ao que circula um ano com a SCP Brasil. No entanto, a gente pode falar da mesma maneira socialmente que aconteceu aquilo que Celso Furtado chamou de socialização das perdas e privatização dos lucros, dos ganhos. De outra maneira, o que aconteceu? O custo dessas chaves foram pagos por toda a sociedade brasileira e os ganhos foram, em grande maioria, privatizados pelos bancos brasileiros. No aspecto dos conhecimentos necessários para o surgimento desse Leviatã, foram basicamente 3: conhecimentos jurídicos, conhecimentos da língua inglesa e conhecimentos de natureza tecnocientífica. Por que tecnocientífica, no caso? Porque a ciência e a tecnologia, elas não apareceram de um modo puro, eminentemente como conhecimento acadêmico. Foi um conhecimento enredado na própria ação e na atividade política, concretizado, digamos assim, no próprio conhecimento jurídico, que foi por via da lei que se registrou e se consolidou um modo de operação dessas chaves públicas. Bom, apesar da força da economia, do material, do requisito do conhecimento para o surgimento desse Leviatã, foi propriamente a política a razão em si do surgimento das chaves públicas. A condição, propriamente dita, foi o Leviatã. Foi uma necessidade de continuidade de existência da vida por meio da internet. Ou seja, a possibilidade da existência de uma vida enredada, meio físico e meio digital, o meio virtual, que fez com que houvesse essa necessidade do Leviatã eletrônico aparecer. Ao lado do Leviatã, houve também a necessidade de 3 outros tipos de Estado. Propriamente, o Estado instituidor do social, aquele Estado que, por meio de suas ações, faz com que a sociedade tome um rumo, dê um rumo para a sociedade. Um Estado relacional, que é aquele Estado brasileiro em relação a outros Estados mundiais, inclusive Estados supranacionais, como, por exemplo, União Europeia, Mercosul, ASEAN. E, em terceiro lugar, o Estado legislador, aquele Estado que recorre à lei, recorre ao artefato da construção do direito para instituir um modo de existência, ou seja, o Estado legislador. Bom, como ápice dessa saga, foi propriamente o Leviatã que deu o ponto final a essa história. O Leviatã que surge não é um Leviatã imediatamente de Hobbes, não é diretamente o Leviatã hobbesiano. Ele é um Leviatã mediado por Pierre Rosanvallon, um professor de História das Ideias do Collège de France,
que traz, há cerca de 20 anos, no começo da década de 90, o ressurgimento do Estado como um grande advogado das sociedades, das populações, em proteção dessas sociedades. É Rosan Vallon que antevê em 20 anos, em 10 anos, em relação a esse momento que aconteceu a história da ICP Brasil, o ressurgimento do Estado. E é através de Rosan Vallon que nós chegamos ao conceito do Leviatã. E assim a gente conclui a história. O Leviatã eletrônico se levantou, ajudando a erguer o próprio Leviatã, do qual o Leviatã eletrônico, é apenas um pedaço do grande todo.